Nessa aula, nós vamos ver aqui a parametrização básica do inversor de frequência da VEG CFW08, tá? Antes de começarmos essa parte da parametrização básica do inversor, eu vou explicar algumas coisas que a gente sempre chama de inversor de frequência, onde o nome correto é conversor de frequência, tá? A gente ficou convencionado a gente utilizar o nome inversor de frequência, mas o nome correto é conversor de frequência. Para que vocês tenham ideia, a VEG utiliza esse código CFW, C de conversor, F de frequência e W de VEG. 08 é o modelo dele, tá? CFW08. Lembrando a vocês, inversor de frequência é o nome convencional, tá? O nome correto seria conversor de frequência. Aqui nós temos a imagem do nosso inversor de frequência, tá? Da VEG CFW08, tá? Nós podemos ver aqui, ó, nessa parte central nós temos a IHM, que é a interface homem-máquina, certo? Onde é por meio dela que a gente insere, faz a programação do mesmo, tá? A parametrização. Aqui eu tenho teclas, são botões, tá? Que tem determinadas funções. Nós vamos ver daqui a pouco as funções delas mais detalhadas. Logo aqui embaixo eu tenho a borneira, tá? São os bornes do meu inversor, que eu tenho o número do número 1 ao número 12, onde eu tenho os bornes de potência e os bornes de comando, tá? Que são os bornes de comando, e abaixo eu teria os bornes de potência, tá? Que é a marca e o modelo do meu inversor de frequência, tá? Normalmente essa parte de trás aqui é de um metal, tá? Que serve também como dissipador de temperatura do mesmo, tá? Parametrização básica do inversor. Antes de iniciar qualquer programação de qualquer inversor de frequência, não exclusivamente da VEG, tá? É aconselhável que todas as conexões dos bornes de comando estejam realizadas, além dos de força, claro, senão não vai alimentar o meu inversor. Para evitar o quê? Que apareça durante a programação mensagem de erro, tá? Para evitar erro, porque a gente faz uma programação, se o inversor não identificar que tem uma chave conectada nele, por exemplo, ele vai dar um erro porque não tem nada conectado naquela entrada, tá? Sugere-se iniciar a programação pelos dados do motor elétrico. Por que é interessante a gente fazer isso, tá? É uma sugestão, não é obrigatório, até na programação, nas programações, nas atividades que eu vou fazer, eu não vou começar pelos dados do motor, tá? Uma vez que já foi colocado, o inversor já tem os dados do motor, tudo mais, tá? Mas é interessante que eu faça isso, porque se de alguma forma acidental a gente energizar, colocar o motor em funcionamento no momento da programação, ele já vai estar com os dados do motor, com os dados elétricos do motor, tá? Ou seja, dificilmente eu teria algum dano, tanto para o motor como para o sistema. Se precisar, a proteção dele iria atuar sem problema algum, tá? Por isso que é interessante a gente começar fazendo a programação pelos dados do motor. Eu não vou fazer isso, vou fazer passo a passo na ordem, como a gente vai ver já já, ok? Aqui nós temos um detalhe, tá? O zoom daquela IHM, onde eu vou explicar aqui algumas funções das teclas, tá? Primeiro vamos começar pelo display. Isso aqui é o display, onde ele vai apresentar valores numéricos, tá? Alfanuméricos, tá? Tem algumas letras também, tá? E é por meio dele que eu consigo visualizar, fazer a inserção dos parâmetros e também visualizar as leituras, tá? O estado do motor, velocidade, coisas do tipo, tá? Aqui nós temos uma tecla que é uma seta para cima. Essa tecla tem a função de incrementar, ou seja, aumentar valores. Eu pressionando ela aumenta, ou vai passando os parâmetros. Quando eu estou dentro de um parâmetro, ela aumenta aquele valor que está lá selecionado, tá? Logo abaixo dela nós temos uma seta para baixo. Essa seta para baixo aqui ela serve para decrementar, ou seja, diminuir valores, tá? Aqui nós temos a tecla prog. Essa tecla prog ela serve para que eu estou em um parâmetro, quando eu pressiono ela, eu entro na programação deste parâmetro, ou seja, tenho acesso a alterar esses dados se estiver desbloqueado o meu inversor para tal, certo? Aqui nós temos a tecla I, ou um botão verde, tá? Essa tecla serve para a gente ligar, tá?
o meu motor quando ele está com o acionamento por meio da IHM, ok? Nós temos também a tecla jogue, tá? Essa tecla é uma função que a gente programa, tá? Com uma determinada velocidade, tá? Para que isso? Para que serve essa função, essa tecla jogue? Essa tecla, quando a gente pressiona ela, o motor está configurado tudo certinho, quando a gente pressiona ela, quando ela está habilitada e a gente pressiona ela, enquanto a gente está com ela com o dedo pressionando essa tecla, o motor vai girar em uma velocidade pré-estabelecida, normalmente uma velocidade muito baixa. Para que serve isso? Para a gente verificar se o sentido de giro do motor está correto em função da necessidade do processo. Se o sentido de giro estiver correto, beleza. Se não estiver, a gente inverte o sentido de giro. Como é que eu faço para inverter o sentido de giro? Aqui pela IHM, tá? É por meio dessa tecla aqui, onde tem essas duas setinhas aqui, ó, que sentido horário e sentido anti-horário. Notem que tem uns LEDs, um LED verde e um vermelho aqui, que vai indicar também o sentido de giro, que tá, se ele tiver com LED verde aceso, ele vai estar girando no sentido horário. Se ele tiver com LED vermelho, vai estar girando no sentido anti-horário, ok? Eu posso facilmente inverter o sentido de giro de um motor com o meu inversor. Ah, professor, mas o motor está girando em alta velocidade lá, em velocidade plena, tá? Tá girando em um sentido. Se eu pressionar essa tecla, o que é que vai acontecer? O que é que acontece? A gente lembra do que? Partida reversora. Está girando em um sentido, a gente inverte e coloca no outro sentido. Corrente de reversão, a tua proteção, queima fusível, tudo vai danificar o motor. Só que o inversor é inteligente. Quando eu pressiono essa tecla, o motor, em sua velocidade plena, ele faz o que? Ele desacelera o motor, faz aquela rampa de desaceleração para o eixo do motor. Quando ele parar, ele começa a aceleração no outro sentido, ou seja, ele vai para e inverte o sentido de giro, ou seja, ele não vai inverter automaticamente, instantaneamente, ele desacelera para o eixo do motor e inverte o sentido de giro. Isso é o que acontece, tá? Aqui nós temos uma tecla vermelha com um O ou zero, tá? Essa tecla serve para a gente desligar o meu motor se ele tiver com acionamento pela IHM, tá? O botão de desligar, e também serve para a gente resetar erros. Quando aparece algum erro, a gente pressiona ela, ele apaga aquele erro e deixa o inversor pronto para funcionar novamente, tá? Aqui abaixo delas nós temos uma tecla lock, embaixo o REM. Essa tecla é para o tipo de controle que eu quero no meu inversor, tipo de controle do acionamento, tá? Se eu quero local ou remoto. Prestem atenção no que eu vou falar agora, tá? Normalmente é convencionado, é uma convenção, tá? Mas as atividades 1 e 2 servem para quebrar paradigmas, certo? É convencionado que o acionamento local é por meio da IHM, tá? Local seria aqui por meio da IHM, e remoto seria por meio das entradas digitais do meu inversor, digitais e analógicas do meu inversor, tá? Isso é uma convenção. Mas vocês vão ver quando a gente for fazer a atividade prática 1 e 2, é justamente o contrário disso. É para quebrar paradigmas. Porque o inversor ele é bem flexível quanto à programação. Desde que você faça a programação lógica correta, ele vai aceitar. Beleza? E aqui, quando ele está no modo local, tá, ele também da mesma forma vai acender um LED verde. Quando ele estiver selecionado no modo remoto, ele vai acender um LED vermelho. Tá? Essa tecla aqui, ela pode ficar com esse controle selecionado, pré-definido, tá? Onde eu pressionando ela não vai mudar nada, ou eu posso deixar a mudança de local e remoto por meio dessa tecla, onde se ele tiver local eu pressiono essa tecla, ele muda para remoto, se ele tiver remoto eu pressionando essa tecla, ele vai mudar para local, ok? Esse é o entendimento básico da IHM, certo? Lembrando a vocês que essas videoaulas agora são basicamente resumo do conteúdo. Para maiores informações, tá? Maiores detalhes, vocês têm a apostila, tá? O módulo 2 que está disponível no SIGA e também tem lá no meu site, vocês podem baixar sem problema algum, ok? Aqui nós temos um guia de bolso. O que seria esse guia de bolso? Foi um resumo técnico, uma simplificação de tabelas e diagramas, tá?
para facilitar, auxiliar na programação do inversor. Que para que a gente programe um inversor, tá? Não é simplesmente a gente pegar os dados de placa de um motor e colocar dentro do inversor. Não é somente isso. A gente tem que saber ter alguns conhecimentos básicos e algumas orientações onde a gente vai pegar, onde é que pega essa informação, tudo. O manual do inversor é uma coisa grande, tá? Para facilitar o entendimento da programação, da nossa programação, o que foi que eu fiz? Fiz um resumo técnico simplificado para facilitar, para a gente ganhar tempo, agilizar o nosso processo. No lugar de eu estar com o manual procurando em páginas e páginas e páginas de parâmetros, eu tenho um resumo técnico que vai facilitar muito a minha vida. E eu coloquei o nome dele de guia de bolso, que é para a gente ter em todos os lugares. São 3 páginas apenas, ok? Aqui no guia de bolso nós temos a questão da seleção local e remoto. Qual é o parâmetro que define essa função local remoto? É o parâmetro P220, tá? Ou seja, no parâmetro P220, quando eu entro nele, eu tenho algumas possibilidades. Se eu colocar o valor 0 dentro desse parâmetro 220, ele vai ficar sempre local. Ou seja, ele vai ficar sempre selecionado de forma local. Aí o que é que vai acontecer? Ele sendo de forma local, o controle de velocidade, quem vai definir a velocidade vai ser o parâmetro 221. Quem vai definir o comando dele, quem vai ligar e desligar, vai ser o parâmetro 229. E o sentido de giro vai ser o parâmetro 231. Ok? Já se eu colocar, tá, dentro desse parâmetro 220 o valor 1, eu estou definindo que ele vai ficar sempre como local, vai ficar sempre vai ficar sempre definido como remoto, ou seja, se eu pressionar naquela tecla da IHM, local e remoto não vai mudar nada, certo? Colocando o valor 1, além de ficar sempre o remoto, o que é que acontece? Referência de velocidade vai ser o parâmetro 222. Os comandos disso vão ser no parâmetro 230 e o sentido de giro vai ser no parâmetro 231, ok? Já se eu colocar o valor 2 ou 3, tá? No meu parâmetro 220, dentro do 220, eu defino que vai ser aquela tecla da IHM, tá? Aquele botão lá que eu mostrei agora há pouco para vocês. E o que é que vai mudar? 2 ou 3. Se eu colocar 2, quando eu energizar o meu inversor, ele vai estar priorizando, vai estar selecionado primeiro o controle local. Se eu colocar 3, ele vai priorizar primeiro o controle remoto, tá? Essa é a diferença. E para cada um vai ser aqui as opções A e B, no caso aqui, ó. Se ele está local, vão ser esses parâmetros, se ele está remoto, vão ser esses parâmetros aqui, tá? Já se eu colocar o parâmetro 4, eu vou ter o controle das entradas digitais, certo? As entradas digitais que vão controlar se vai ser local ou remoto, tá? Se a entrada digital estiver aberta, ou seja, não estiver fechada, não estiver circulando corrente ou um sinal de tensão lá nela, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o comando local e a programação conforme local. Se ela estiver fechada, a chavinha estiver fechada, ligada, eu vou estar selecionando o comando remoto, tá? Aí vai ser uma chavinha que vai estar controlando essa questão de controle local e remoto. Porém, não é só colocar o valor 4. Para que isso aconteça, eu tenho os parâmetros 263 a 266. São parâmetros que definem a função das entradas digitais. Ou seja, eu tenho que colocar o valor 4, escolher uma entrada digital dessa da DI2 a DI4, para que elas tenham a função loc/rem, local remoto. Aí eu tenho que pegar no parâmetro correspondente àquela entrada e colocar essa função, o código correspondente a essa função. Mas daqui a pouco a gente vai ver quais seriam esses códigos. Tem uma tabelinha lá que explica esses códigos para cada entrada, qual o valor que eu devo colocar, certo? Se eu colocar 5 ou 6, tá?
eu estou tendo o controle via serial, ou seja, via computador, tá? E aí eu vou ter um SuperDrive, tá aqui no caso aqui para esse inversor de frequência, eu tenho um programa, a fabricante disponibiliza um programa para que a gente faça tanto a programação como o acionamento via ele, certo? Via o meu programa, tá? Sendo que se eu escolher o valor 5, ele vai estar como local e os parâmetros são do local. Se eu escolher o valor 6, ele vai priorizar o remoto e vai estar com os valores de remoto para o meu controle local e remoto, tá? Isso aqui é o resumo. Quando a gente for fazer as atividades, tá? Na primeira atividade prática, primeira e segunda atividade prática, eu vou mostrar como é que a gente utiliza esse guia de bolso, tudo direitinho para facilitar a nossa vida. Simplesmente a gente tem uma outra tabela lá para preencher, eu vou fazer com vocês passo a passo, de boa, para depois a gente chegar à programação do inversor propriamente dita, tá? Aqui nós temos aqui os parâmetros, tá? Daquele modo local ou remoto, que são aqueles parâmetros. P221, que seria a referência de velocidade, 221 para local, 222 para remoto. P229 para local, P230 para remoto, que seria a questão de seleção dos controles, quem é que vai controlar o meu sistema. E o P231, que serve tanto para local como para remoto, que é o sentido de giro, tá? Aqui eu tenho, se eu vamos imaginar que eu estou no modo local, tá? Ou seja, seria o parâmetro 221. Dentro do parâmetro 221, eu vou colocar esses valores aqui, ó, essas possibilidades de valores. Se eu colocar 0, eu estou definindo que a referência de velocidade, ou seja, quem vai me dar um valor de velocidade lá vão ser as teclas. Quais são as teclas? As teclas da IHM, aquela tecla para cima e para baixo, ou seja, incrementa e decrementa, aumenta ou diminui a velocidade. Se eu colocar 0 dentro deste parâmetro 221, eu vou estar definindo como teclas. Se eu colocar 1 dentro desse parâmetro aqui, eu vou definir que vai ser AI1. O que é AI1? Entrada analógica 1, onde normalmente a gente tem um potenciômetro ou um sensor para controlar essa velocidade, tá? Se eu colocar 2 ou 3, eu estou definindo que seria a entrada AI2. Se eu colocar 4, é EP. O que é EP? É um potenciômetro eletrônico. O que seria um potenciômetro eletrônico? Seria basicamente aquelas teclas para cima e para baixo, tá? Só que na IHM é uma membrana plástica, tá? Se a gente ficar utilizando aquela membrana várias vezes, o operador utilizando, vai danificar aquilo ali rapidamente e tem um custo para aquilo, tá? É caro e tem que pegar manutenção, substituir a membrana ou trocar IHM, que é mais caro ainda, certo? Aí no caso do EP, que seria um potenciômetro eletrônico, seria basicamente o que? Eu colocar duas botoeiras normalmente abertas, tá? Ou melhor, uma NA e uma NF, tá? Uma para acelerar e outra para diminuir, que seria substituir aquelas teclas, onde quando o operador pressionasse uma botoeira seria equivalente a seta de incrementa, ou seja, a função de incrementa. Quando eu pressionasse outra botoeira seria equivalente a decrementa. Eu tenho que definir também quais seriam as entradas que iriam fazer isso. Se eu colocar o valor 5 dentro de qualquer um desses dois parâmetros, o 221 ou 222, em função do modo que eu estou controlando, eu vou definir que vai ser por meio da entrada serial, ou seja, via computador. Eu vou estar controlando, vai ser o valor que eu colocar no computador, é o que o inversor vai se ajustar e colocar o motor para funcionar. Se eu definir o valor como 6, é multispeed. Multispeed são várias velocidades, onde eu posso ter com esse inversor, se eu não me engano, até 8 velocidades, tá? 8 velocidades pré-estabelecidas, certo? Aí o que é que acontece? Eu defino lá, programo lá todas as 8 velocidades e quando eu coloco esse valor, em função do fechamento e abertura das suas entradas digitais, o meu inversor vai identificar, vai colocar uma determinada velocidade pré-estabelecida ou pré-programada, tá? O 7 é uma soma com... eu somo a entrada analógica e o 8 também eu somo a entrada analógica. Eu estou somando, dando um ganho
a essa entrada analógica, esse valor da entrada analógica, que aí no caso aqui a gente não vai focar trabalhar com esses parâmetros aqui, tá? Nem esse nem o serial, tá? A gente vai trabalhar com as teclas, o potenciômetro, tá? Que vai estar ligado na entrada I1. Vou trabalhar com o potenciômetro eletrônico e multispeed, tá? Na seleção dos comandos, quem é que vai comandar o meu sistema. Se eu colocar 0, vai ser por meio da IHM. Se eu colocar 1, vai ser por meio dos bornes, que são as entradas digitais do meu inversor. Se eu colocar 2, vai ser via entrada serial, tá? No caso, comunicação via computador. Já no sentido de giro, o que é que eu vou fazer? Se eu definir, tá? Dentro do parâmetro 231, o valor 0, o meu motor vai girar sempre no sentido horário. Mesmo que eu pressione aquele botão lá para inverter o sentido de giro, ele não vai mudar o sentido de giro. Se eu definir o valor 1, ele vai funcionar sempre no sentido anti-horário. E se eu definir dentro desse parâmetro o valor 2, ele vai funcionar conforme o comando. Qual comando que o operador der? Ou pressionando aquele botão lá para inverter o sentido de giro, ou uma chavinha abrindo e fechando ela, tá? Aqui nós temos as funções das entradas digitais. Já vou colocar todas as entradas digitais aqui, tá? E eu tenho o que? Entrada digital DI1, DI2, DI3, DI4, ou seja, digital input 1, 2, 3 e 4, ou seja, as 4 entradas digitais do meu inversor de frequências, as normais, tá? Do meu inversor de frequência, certo? E logo abaixo dessas entradas digitais eu tenho o parâmetro correspondente para cada função, tá? Por exemplo, aqui se eu tenho entrada digital DI1, o parâmetro que o programa define a função dessa entrada digital, esse aqui é o P263, tá? Da entrada digital 2 é o P264, da entrada digital 3, 265, da entrada digital 4, 266, tá? E aqui são as funções delas. Se eu colocar na entrada digital 1 de 1 a 7 ou de 10 a 12, eu estou definindo isso aqui como habilita geral, tá? Esse habilita geral seria o que? Basicamente uma botoeira de emergência, tá? A gente desliga ela, ele para o meu motor por inércia, porque normalmente o inversor ele vai parando, desacelerando o meu sistema. E quando eu paro por inércia, se tiver alguma coisa, por exemplo, travando o eixo do motor, ele vai parar imediatamente. Eu posso também ter a função de frenagem, mas aqui eu estou parando por inércia, tá? Seria o habilita geral. A entrada digital DI2 não tem essa função, não posso colocá-la como habilita geral. Aqui eu tenho gira para, tá? DI1 9, DI3 e DI4 também podem ser colocados habilitados com o valor 9, tá? E aqui são as outras, sem função habilita geral 0, sem função gira para 8, avanço, retorno, avanço segunda rampa, liga, desliga, multispeed. O multispeed eu só posso ter essas 3 entradas digitais, o código dela é 7, tá? Além de colocar a função multispeed, eu tenho que definir que as entradas digitais vão servir como multi-speed, ou seja, uma seleção de velocidades, tá? Aqui, ó, acelera EP5, desacelera EP5, que no caso seria DI3 e DI4. Aqui sentido de giro, local remoto, aí tem os códigos aqui, função jogue e por aí vai, tá? Eu tenho todos esses parâmetros, todas essas funções e os parâmetros que eu posso colocar. Lógico, se eu tenho uma determinada função, eu tenho que verificar qual é a chave ou qual é a entrada que suporta, ou seja, eu posso fazer aquela programação, tá? Eu não posso pegar, por exemplo, querer que a entrada 2 aqui seja habilita geral, tá? Porque ela não tem essa função de habilita geral, ok? Aqui nós temos, para finalizar essa parte do guia de bolso, nós temos uma tabela, tá, básica de programação para as atividades, certo? Para a programação, tá? Lógico que além dessa tabela de programação, eu tenho uma programação básica do meu inversor. Eu tenho que fazer uma programação básica, depois vou para a programação da atividade, que seria essa tabela aqui, ó. Eu tenho os parâmetros que eu vou programar, tenho aqui as funções, tá? Aqui descrito quais seriam as funções, e aqui os valores que eu devo colocar dentro dos parâmetros. Para que eu faça as atividades, basta que eu
preenche esses valores aqui, carregue no meu inversor. Aqui nós temos um diagrama elétrico, tá, da parte do circuito de comando do meu inversor. É como ele está montado lá, configurado na bancada. Ele já está feito toda essa montagem. Ou seja, a chave 1, D1, tem uma chavinha lá, tic-tac, tá, uma chavinha de contrava, tá, duas posições, certo? E ela tá ligada aqui, ó, no GND, indo para a chavinha, da chavinha indo no terminal 1. A 2 do mesmo jeito, ligado no GND, indo para a chave, da chave no 2 e assim por diante, tá? Aqui eu tenho um potenciômetro, tá, de 5K, 5 kΩ, mais ou menos, tá? E ele, se eu não me engano, o que a gente colocou lá foi de 10 voltas, tá? Ele dando 10 voltas, ele sai de 0 a 5 kΩ, tá? Para que isso? Para a gente ter uma sensibilidade, ou seja, um ajuste, um controle melhor da velocidade. Só que o que é que requer isso? O que é que isso faz? A gente perde um pouco mais de tempo para fazer esse ajuste da velocidade. Por exemplo, sair do mínimo para o máximo com esse potenciômetro. Tem que dar um monte de volta nele, tá? Mas aí é um detalhe. Eu tenho uma precisão, porém eu tenho um tempo maior para chegar a essa velocidade máxima, mas é um detalhe, tá? E como é que eu ligo o potenciômetro? Eu pego os terminais do potenciômetro, um eu ligo no 7, os extremos, um extremo eu ligo no 7, outro no 5 e o central eu ligo no 6, tá? Seria a referência dele. Somente isso. Essa é a conexão do circuito de comando. Com essa conexão aqui, a gente consegue fazer todas as programações, todas as atividades, tá? Essas conexões estão feitas lá no meu inversor de frequência. Nos bornes lá já está tudo conectado, instalado na bancada, tudo bonitinho, tá? Além da conexão de força. Como é o circuito de força dele? A alimentação dele vai entrar nos bornes lá, fase neutro, com tensão de 220 volts, e vai sair 3 cabos para o motor, seriam as 3 fases, tá? Em 220 volts trifásico, ok? Aqui eu tenho, como eu tinha falado agora há pouco, tá? Eu tenho a parametrização, programação inicial do CFW08, tá? Esses passos, tá, devem ser realizados sempre antes de qualquer atividade do inversor. Por exemplo, a primeira coisa que eu devo fazer é alterar a senha dele, colocar a senha no parâmetro 000, P000, colocar igual a 5. Porque isso aqui é a senha do meu inversor que libera que eu tenha acesso, ou seja, possa programar, ajustar os outros parâmetros, tá? Depois que eu faço isso, coloco esse aqui o parâmetro igual a 5, o que é que eu devo fazer? Como eu estou trabalhando com o inversor que foi utilizado, eu não sei como é que está o inversor, qual é a programação que está no meu inversor, eu devo sempre fazer o quê? Carregar o inversor com os parâmetros de fábrica, o padrão de fábrica. Para que eu faça isso, seria um reset do meu inversor, tá? Por que eu devo fazer isso? Porque se eu começo a fazer uma atividade e eu não carreguei com os padrões de fábrica, ele está com alguma outra programação, pode dar conflito na programação e apresentar algum erro para mim, eu não consiga realizar minha atividade de forma adequada, certo? Aí para evitar isso, para evitar problema, quando eu pego um inversor de uma atividade para outra, eu sempre reseto ele, carrego com os padrões de fábrica. Para fazer isso, basta chegar no parâmetro 204, colocar o valor 5, tá? Eu coloco o valor 5, ele zera tudo, ele vem como se tivesse vindo de fábrica, tá? Aí, para continuar, eu devo ir lá no parâmetro 000, colocar 5 novamente, que é a senha que eu vou ter o acesso aos parâmetros de programação do meu inversor, tá? Se eu não colocar isso aqui e voltar para isso aqui, como eu carrego os padrões de fábrica, o padrão de fábrica do P000 é 0. Eu tinha colocado 5, fui lá, carreguei os padrões de fábrica e ele voltou para 0. Se eu tentar programar, eu não consigo, tá? Eu tenho que vir aqui, o próximo passo seria, quando eu faço isso aqui, eu coloco isso aqui, o P000 igual a 5, tá? Depois disso, eu vou fazer os ajustes do tempo de aceleração e desaceleração. O tempo de aceleração é a rampa, é o tempo que o meu inversor vai sair do 0 até a velocidade equivalente a 60 Hz. Tá? De 0 a 60 Hz. Quanto tempo é que eu quero aquilo ali? Eu quero 10 segundos. Eu coloco lá 10 segundos, ou seja, em 10 segundos ele sairia de 0 até 60 Hz. Mas só que se eu ajustar a minha velocidade para uma velocidade equivalente a 30 Hz,
ele vai fazer isso em 5 segundos, que é a metade do tempo, beleza? Só que aqui, para facilitar nossa vida, tá, o nosso contexto, eu já defini alguns valores do tempo de aceleração, vai ser 5 segundos, tá? Isso quando na atividade não tiver um valor específico para o tempo de aceleração. Quando na atividade tiver um valor específico para o tempo de aceleração, eu vou utilizar o valor da atividade. Quando não tiver, eu devo utilizar este valor aqui, ó, 5 segundos para aceleração. E desaceleração, que é o parâmetro 101, 8 segundos. Ok? Isso quando não tiver na atividade. Se tiver na atividade, eu vou fazer o que é que eu estou pedindo na minha atividade. Tá? Aqui eu devo ajustar os valores de frequência mínima, que no caso frequência mínima é o P133, tá? Normalmente eu deixo para esse inversor de frequência, eu deixo 3 Hz como menor velocidade, menor frequência, tá? Que dá uma velocidade para um motor de 4 polos 90 RPM, para um motor de 2 polos seria 180 RPM, tá? Mas eu deixo uma frequência mínima de 3 Hz. E a frequência máxima, que é o P134, eu deixo em 60 Hz. Lembrando a vocês que eu poderia trabalhar com uma frequência maior do que 60 Hz. Se eu aumentar a frequência, o que é que acontece com o meu motor? Da parte elétrica, quase nada vai ser afetado o meu motor, tá? Ele vai perder um pouco de torque, algumas coisinhas assim, mas característica do motor, quase nada. O que é que acontece? Eu estou aumentando a velocidade do meu motor. Imagina um motor que foi fabricado para girar 1800 RPM e eu estou trabalhando com 3600, dobrando a velocidade dele. É possível fazer isso com o inversor? É. Eu vou até demonstrar para vocês como é que eu aumento a velocidade do meu motor, certo? Só que o que é que acontece com isso se eu tiver no dia a dia isso? Os meus rolamentos, os rolamentos do motor não foram fabricados para aquela velocidade toda. Um rolamento de baixa rotação, digamos assim, tá? E eu estou colocando isso, eu vou ter um desgaste, um atrito, um calor, um aquecimento maior no meu rolamento. E isso vai ocasionar um dano, pode causar trava, quebra e trava do rolamento, tá? Aí para as atividades, para tudo eu vou deixar definido frequência mínima 3 Hz, frequência máxima 60 Hz. Uma vezinha, quando eu for demonstrar algumas funções extras do meu inversor, eu vou aumentar essa velocidade aqui, tá? Vou colocar um valor bem maior, um pouquinho maior, tá? Para que vocês vejam, tá? Beleza? Eu devo ajustar a frequência de sobrecarga do motor, que esse valor aqui de o P156, tá? Esse valor de frequência ou de corrente máxima do motor de sobrecarga, normalmente eu utilizo o que? A corrente nominal vezes o fator de serviço do meu motor, tá? Seria o limite de sobrecarga. Ultrapassando isso aí, eu já considero como sobrecarga, ok? Eu devo ajustar também o fator de escala, tá? De velocidade do motor, no P208. Tem uma tabela no manual dele que para motores de 4 polos, esse valor é 30. O que seria isso aqui? Seria simplesmente um fator de multiplicação. Para cada Hz que o meu motor, que o inversor manda de frequência, eu multiplico por 30 para ter lá a velocidade em RPM. Por exemplo, se eu tenho 1 Hz, eu tenho 30 RPM. Se eu tenho 3 Hz, eu tenho 90 RPM. Se eu tenho 60 Hz, eu tenho 1800 RPM, que é a velocidade síncrona de um motor de 4 polos. Se fosse um motor de 2 polos, esse fator de multiplicação aqui seria 60, tá? 60 vezes 60, que seria 60 Hz, vezes esse fator de 60, daria 3.600 RPM, que seria a velocidade síncrona de um motor de 2 polos, tá? Eu devo ajustar a corrente nominal do inversor, que é o parâmetro 295, aqui é igual a 301, ele já dá um código aqui, tá? Lembrando a vocês que esse código é um código referente à corrente do inversor, tá? Tem um inversor mais antigo que a gente utiliza, que a gente tem que colocar esse código manualmente. Tem dois mais novos lá, que a gente não precisa colocar esse código manualmente. Por quê? Porque o inversor já identifica, ele já sabe a corrente dele, de saída dele, ele já preenche já com esse código. Eu não consigo alterar esse código, ok? No inversor mais novo. No mais antigo eu tenho que colocar esse código correspondente, tá?
Esse código correspondente, aí o 301, é para uma corrente de 1,6 amperes. É um inversor de 1,6 amperes. Tá? Aqui eu devo também ajustar a frequência de chaveamento do meu inversor, tá? Que é o parâmetro P297. Existe uma tabela também para esse parâmetro no manual do inversor, que quando a gente for fazer a programação eu vou mostrar tudo para vocês direitinho, certo? Esse parâmetro tem uma tabela e eu sugiro, tá? Por questão de ruído, questão de comodidade, sempre a gente colocar a maior frequência de chaveamento possível, ou seja, o número de aberturas e fechamentos que os meus tiristores, tá, os GBTs, podem fazer em um determinado intervalo de tempo, tá? Eu sempre coloco a maior frequência possível, reduz até o barulho, o ruído do motor, tá? O que é que esse chaveamento excessivo pode ocasionar? Ocasiona uma questãozinha, um problema de vazamento de tensão na carcaça do meu motor. É característico dos inversores de frequência, tá? Com essa bancada eu não vou mostrar para vocês na prática, mas quando a gente tiver com o próximo inversor, que é da Schneider, e eu consigo tirar a alimentação do motor facilmente via plug, eu vou tirar o aterramento dele e mostrar que fica todo o sistema, toda a parte energizada, tá? Aí eu vou demonstrar para vocês a questão de importância de aterramento, tudo e coisas do tipo. Feito isso, eu devo preencher os parâmetros correspondentes do motor elétrico nessa tabela aqui, tá? Essa tabela aqui ela só é visível com o parâmetro P202 igual a 2, que é o controle escalar. Na maioria das atividades que a gente faz, a gente utiliza o controle vetorial, tensão barra frequência, VF, vetorial VF, tensão barra frequência. Se aumenta a frequência, aumenta a tensão, e assim por diante, tá? Até chegar no limite da tensão. Eu vou aumentando a tensão e a frequência, tá? Já esses valores aqui só são visíveis no modo escalar, tá? Mas mesmo eu utilizando o meu inversor no modo vetorial, que eu não precisaria preencher esses dados aqui do motor, é interessante que eu preencha. Para quê? Para que eu informe com precisão para o meu inversor os dados reais do meu motor, tá? E quais são esses dados? Aqui eu pego no parâmetro 399, coloco o valor do rendimento do motor, 400 a tensão do motor, 401 a corrente nominal do motor. Isso são tudo dados de placa, tá? O 402 a velocidade do motor, a velocidade de eixo do motor. 403 a frequência do motor. 404 a potência do motor. Nesse caso aqui da potência do motor é uma tabela que tem lá os valores, os códigos correspondentes para cada potência do motor, tá? 407 o fator de potência do motor, e o 408 ele habilita o autoajuste. O que seria esse autoajuste? É um parâmetro que quando eu habilito ele, tá, o ideal é que eu faça apenas uma vez, tá? Eu só refaço o autoajuste se eu trocar o motor, por exemplo, queimou o motor, eu substituo, tiro o motor e coloco outro no lugar e eu faço o autoajuste. Porque durante esse autoajuste o inversor injeta tensão e corrente no meu motor, faz alguns ensaios, alguns testes, e ele coleta dados do meu motor, dados como resistência de campo, uma série de dados elétricos ele pega do meu motor, tá? E se eu ficar fazendo autoajuste constantemente, o que é que acontece? Eu estou causando dano, diminuindo a vida útil do meu motor, ou seja, eu só devo fazer o autoajuste quando eu instalar um motor novo, ou então substituir aquele motor e colocar um outro. Aí eu devo fazer esse autoajuste para que o inversor colete os dados elétricos, os dados necessários deste motor, e assim ele faça o melhor gerenciamento para o motor, né, de controle de velocidade.